Existe algo que quase ninguém percebe quando fala sobre a paz no Islã clássico. Porque se o mundo está dividido entre território islâmico e território de guerra, aonde exatamente a paz se encaixa? E ela é um objetivo? Ou ela é apenas uma pausa dentro de uma engrenagem maior? E quando você entende a resposta que o FIG clássico dá para isso, muita coisa que hoje parece contraditória começa a fazer sentido. Guarde essa pergunta, ela só vai fechar no final do vídeo. Nós já vimos a divisão entre Dar al-Islam e Dar al-Harb. Um mundo que não é neutro, ele é classificado, hierarquizado, e isso cria um problema lógico imediato. Se essa é a estrutura do mundo, como explicar os longos períodos históricos de convivência com estados não muçulmanos? Como explicar tratados diplomáticos, tréguas e coexistência? A resposta não está fora do sistema, está dentro dele, em dois conceitos centrais do FIG, Dar al-Ard e Dar al-Sul. Dar al-Ad significa território do pacto. Dar al-Sul significa território da trégua, da reconciliação. Eles são estados não islâmicos que mantêm acordos formais com o poder islâmico. Eles não são Dar al-Islam, mas também não são Dar al-Harb ativo. E aqui está o ponto que muda a leitura inteira. Esses acordos não mudam a hierarquia do mundo. Eles apenas suspendem temporariamente o conflito. E isso está diretamente ancorado no texto. Então, a paz não quebra o sistema, ela funciona dentro dele. A Surata 9, versículo 7 diz: quando eles forem fiéis a vós, sede fiéis a eles. O pacto existe enquanto a outra parte cumpre condições. Isso não cria igualdade soberana permanente. Na Surata 8, versículo 61 diz: se eles se inclinarem para a paz, inclina-te também. No FIG clássico, isso é lido como permissão estratégica, não como ideal final. Percebe a diferença? E qual é o precedente jurídico que transforma isso em doutrina? É o Tratado de Hudaybiyah, o acordo de trégua entre Muhammad e os Quraishitas de Meca. Na tradição jurídica islâmica, esse tratado prova três coisas: que pactos são permitidos, que são temporários e que podem ser rompidos quando as condições mudam. O rompimento posterior do pacto não é um acidente histórico, ele vira parte do precedente jurídico. E guarde isso. Juristas como Al-Shafi e Al-Mawadi discutem o limite das tréguas. Muitas escolas mencionam até 10 anos com base na prática atribuída ao profeta. Mesmo quando não há número fixo, o princípio permanece. A paz não é o estado final, ela é uma condição contingente. Agora, começa a ficar claro que a convivência pode existir sem alterar o objetivo final. Dar al-Ad e Dar al-Sul não igualam esses territórios a Dar al-Islam. Eles existem por concessão. O mundo sempre continua hierarquizado. Dar al-Islam como norma, Dar al-Sul como exceção temporária e Dar al-Harb como condição de fundo. O pacto não redefine o destino final. No FIG clássico, a legitimidade dos pactos está ligado à capacidade do poder islâmico. Quando está forte, a pressão para a expansão cresce. Quando está fraco, pactos e tréguas se tornam acessíveis. Isso não é juízo moral, é leitura jurídica do sistema. E o que acontece quando levamos isso para o mundo moderno?
Hoje, estados não islâmicos são muitas vezes apresentados como espaços de convivência permanente, especialmente onde muçulmanos vivem como uma minoria. Mas essa leitura não substitui a doutrina clássica. Ela adapta a aplicação ao contexto político. Dar al-Ad e Dar al-Sul continuam sendo a moldura teórica. E isso explica muitos comportamentos que parecem contraditórios. A aceitação momentânea de leis seculares, a retórica de coexistência, a suspensão de confrontos. Isso não é abandono da lógica clássica, é aplicação estratégica dela. No pensamento político ocidental moderno, a paz é o estado desejado e permanente. No fiqh islâmico clássico, a paz é instrumental. Ela serve para ganhar tempo, preservar forças, reorganizar a comunidade e evitar dano maior. É uma diferença lógica profunda. E voltamos à pergunta do início. O Islã clássico prevê convivência permanente com estados não muçulmanos? O fiqh responde de forma clara. A paz pode existir, mas ela é sempre condicional. Dar al-Ad e Dar al-Sul são os mecanismos jurídicos que permitem lidar com a realidade sem alterar a estrutura hierárquica do mundo. E agora, a próxima peça começa a se encaixar, porque no próximo capítulo vamos falar de algo que completa essa engrenagem, a Jihad. Não como slogan moderno, mas como conceito jurídico clássico dividido entre defesa, ofensiva e expansão. Se você chegou aqui agora e esse assunto te interessa e você quer continuar a entender os textos que moldam o mundo islâmico, o link para o primeiro capítulo está nos comentários.